Mister, parabéns pela vitória. Eu queria que você analisasse o contexto de hoje, né? Um jogo difícil contra um adversário que não baixou suas linhas vindo jogar contra o Cruzeiro. E, claro, que você falasse da torcida também. Boa noite. Bem, boa noite a todos. Eu acho que foi um jogo extremamente competitivo, com um período melhor do Red Bull. Uma primeira fase, eu acho até a troca de extremos que fizemos, passamos o Christian para o lado esquerdo e o Wanderson para a direita e aí melhoramos o nosso jogo. Um jogo que foi muito bem preparado pelo treinador, que conhece bem o nosso elenco, anulou-nos ali 2 ou 3 situações que nós costumamos fazer e provocou alguma dificuldade no nosso jogo. Depois dessa troca, acho que equilibramos o jogo e melhoramos. Foi essa parte final do jogo, já estamos por cima, já conseguimos fazer o gol do empate. E depois a segunda parte, voltamos sempre com esse dispositivo que preparamos e continuamos a criar dificuldades. Porque assim, para um leigo do futebol, eu não entendo, mas o Christian do lado do Wanderson são coisas completamente diferentes. E bem preparado, ele jogou com um lateral muito profundo do lado do Wanderson, obrigou o Wanderson a vir muito para trás e ao contrário, obrigou o Christian a saltar muito e a gente perdeu o Christian no meio campo. Por isso, em termos estratégicos, corrigimos e em termos dos jogadores que entraram também trabalharam em prol do objetivo. No princípio para procurar o resultado e do fim para defender o resultado. Mister, parabéns pela vitória. Aquela famosa 2 em 1. Qual foi a parte mais difícil? Você falou desse primeiro tempo, mas o que você achou mais difícil ali da partida? Que é importante para tirar de lição também na sequência do campeonato. E é difícil não falar de forma individual, mas de Lucas Silva, um jogador também que, com a sua chegada, evolui muito o futebol. E o garoto Kaique, que faz o gol no finalzinho ali, que também é um cria. E o que a gente sabe que é um garoto humilde, que ouve muitas coisas, ouve o que você fala, ouve o que os companheiros também passam de orientação para construir essa vitória. Obrigado. Em relação aos atletas, já vos disse que é importante o coletivo. Muitas vezes os mídias falam de jogador A, B ou C, mas para mim todos têm uma importância fundamental, mesmo aqueles às vezes que jogam menos. O Kaique tem feito uma época muito boa, não é por acaso que ele, na última convocatória da seleção, esteve no grupo dos 40, penso eu, e o Lucas não necessita de apresentações, é um jogador que foi ao Real Madrid, por isso não é qualquer um que chega a esse nível. Com certeza que recuperamos ele fisicamente e demos a confiança que ele necessitava para explanar aquilo que é o seu futebol, como outros que conseguiram nesta época se valorizarem. O Cristiano hoje fez um grande jogo também, em termos estratégicos. O Villalba também foi um jogador que valorizou-se. Muitos jogadores mas já tivemos esta conversa várias vezes, a valorização deles foi grande ao longo da época, mas isto principalmente pelo mérito deles, porque eles tiveram capacidade de trabalho, tiveram humildade para ouvir, tiveram capacidade de progressão, e é por isso que eles hoje em dia estão a ser muito mais competentes do que eram no passado. Jardim, queria que você falasse a respeito também dessa evolução do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro estava atrás do placar, buscou a virada, mas em momento nenhum, até com a equipe do Red Bull Bragantino, o goleiro caindo, fazendo aquela famosa cera, que aqui no Brasil os árbitros parece que são muito coniventes com isso. Queria que você falasse a respeito dessa maturidade do time que buscou a virada, mas em momento nenhum confundiu a questão da pressa com a velocidade para poder fazer as transições, para poder chegar ali na cara do gol, criar as oportunidades. Queria que você falasse dessa evolução do Cruzeiro, que com essa vitória se tornou aí, né, dentro do Campeonato Brasileiro, a equipe que mais venceu em casa. Olha, eu vou-vos dizer o que eu disse aos jogadores no intervalo. Eu disse aos jogadores que o Cruzeiro é um outsider nesta posição no campeonato. E isto às vezes incomoda muita gente. E com certeza que quer os adversários, com uma atitude mais agressiva, uma atitude mais de luta, como aconteceu o adversário, quer às vezes os outros intervenientes, não facilitam nada aquilo que é o jogo. E hoje tivemos que superar isso tudo e eu disse aos jogadores, a primeiro objetivo para a segunda parte é não perder a cabeça. Não perder a cabeça, fazer aquilo que é o nosso modelo de jogo, jogar o nosso futebol sem perder a cabeça. Porque eu sei que
nós incomodámos, porque a malta pensava que isto ia cair e não cai, e não sai, e a malta começa a ficar preocupada. Mas não se preocupem com o Cruzeiro tem os seus objetivos bem definidos. Eu quero é que as pessoas sejam isentas, trabalhem bem e joguem o jogo pelo jogo. Ô Jardim, parabéns pela vitória. Sempre que o Cruzeiro tem, agora vai ter, né, até o início das semifinais da Copa do Brasil, essa semana cheia para treinar, o torcedor fica sempre esperando algo novo, de um trabalho muito bem executado e que os jogadores estão cada vez mais entendendo mais. Como é que você falou dessa troca, dessa inversão do Christian com o Wanderson? Tem coisa que a gente, por fato de a gente não conseguir acompanhar, isso é treinado também? Isso é uma conversa de campo? Você sentiu aquilo e dava para trocar? Ou é algo que vocês conseguem trabalhar isso também nas atividades? Em relação ao algo de novo, penso que os adeptos não estão desgostosos do que esta equipa tem apresentado. Não acredito que eles queiram algo de novo. Eles querem é que os seus jogadores sejam competentes e hoje em dia os jogadores que vão saindo do banco e que vão sendo uma ajuda importante no desgaste de outros, como já estamos no último terço da época, nos últimos 3 meses da época. Por isso é importante esta rotação, estas entradas às vezes mais cedo. E a estratégia, nós temos cada vez mais criar soluções para aquilo que o adversário possa fazer. E foi aquilo que eu vos falei. O adversário preparou muito bem o jogo, dar parabéns ao seu treinador, e ele anulou-nos um corredor bem, e o outro corredor obrigou-nos um dos nossos volantes a sair do meio campo. E foi essa correção estratégica que fizemos. Os jogadores já sabem o que e corrigimos e melhoramos o jogo com isso. Ô Jardim, contra o Bahia veio uma virada com a força dos jogadores que você colocou em campo, com as alterações. Hoje um jogo difícil, virando uma partida em casa. Esse tipo de vitória também ele vai dando ainda mais maturidade para esse elenco, para tudo que vem sendo construído no dia de trabalho na Toca. Com certeza, que hoje em dia temos mais maturidade. Foi a primeira vez, por exemplo, que usamos o e o Mateus e conseguimos manter a equipa equilibrada. Por aquilo que eu disse anteriormente, o lateral esquerdo deles não estava a subir, e eu disse ao Gabriel, tu vais fazer de extremo, de ponta, e só tens que vir com ele, mas ele não está a subir, por isso equilibramos a equipa por ali. E o Gabriel jogou quase como um ponta direita e o lateral não subia, para ele estava bom, que ele estava sempre no ataque, não teve que ir muitas vezes, ele foi só uma vez ou duas. E tinha a opção do Arroio, mas o Gabriel é um jogador que está há mais tempo connosco, é um jogador que tem mais gol, é um jogador importante na estrutura, e eu tive que passar essa responsabilidade para ele, de jogar ali, porque não tínhamos o Sinisterra. Em relação ao outro lado, como o Marquinhos e o Bolassi entraram, e eles em times defensivos também já sabem muito bem a ideia do jogo, não é? Eu ali podia meter o Arroio, podia meter outro, mas para jogar 5 minutos e defender bem, estes jogadores já estão preparados há 6, 7 meses, já sabem as indicações, já sabem onde se posicionar, e os outros que estão a chegar ainda estão ganhando essa maturidade e estão ganhando essa capacidade de perceber a estratégia coletiva, quer em times ou defensivos. Jardim, boa noite. Eu vou até recuperar uma fala sua na coletiva depois da classificação contra o Atlético, que você falou assim, agora vamos voltar as atenções, não exatamente com essas palavras, mas vamos voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro para recuperar pontos. Porque muda o formato da Copa do Brasil só depois da participação no Brasileirão. E por mais que o objetivo dito por você, pelos jogadores, pela direção, que é de voltar a Libertadores, e esse é o objetivo, o Cruzeiro está a 1 ponto do Flamengo. A torcida gritou, o campeão voltou. Por ter só o brasileiro pela frente por agora, por estar a 1 ponto do Flamengo, vai ter confronto direto. Cruzeiro se impondo. Dá para o Cruzeiro se impor também e falar, sim, a nossa luta é o título brasileiro? Dá para falar de fato agora? A nossa luta, eu já vos disse e nós preparamos. Porque isso é muito bonito falarmos. Mas hoje, se a gente não tivesse capacidade de ganhar o Bragantino, toda a gente já estava a questionar se nós tínhamos capacidade de ficar nos primeiros 4. O futebol é isto, é muito claro. Por isso não podemos estar a alterar aquilo que é o nosso projeto. O Jardim foi contratado para um projeto e para desenvolver uma ideia e com os objetivos. Eu não posso chegar aqui a uma ideia para dizer, não, agora o objetivo trocou. E depois perco um jogo, não, agora o objetivo é para trás. Não, temos de ser pessoas sérias, e eu gosto de ser, não só parecer, mas também ser.
E isso é a nossa ideia. Temos os objetivos bem claros, estamos na meia-final da Copa do Brasil, que era um objetivo. Estamos a lutar por uma posição direta na Libertadores do G4. Vamos andar atrás disto. Mas isto, o G4 é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Pronto, a gente neste momento está em segundo, porque temos mais jogos do que os adversários diretos. Não estamos em segundo diretamente, se eles ganharem os jogos vamos passar para terceiro, mas o importante é que a gente vai cumprindo aquilo que é os nossos objetivos, mas todos os jogos como este são importantes, fazer os 3 pontos. Por isso, a seguir, vamos ver no fim disso, no fim a seguir vamos ver o resultado, mas agora tem que ser o próximo jogo, o Vasco, e tentar o objetivo que é o mesmo, os 3 pontos. Jardim, o Cruzeiro é a equipe que precisa de menos posse de toques de bola para chegar ao gol. E o Cruzeiro, nesse primeiro tempo, teve maior domínio do jogo, mais posse de bola, né, com o Bragantino, acabou tomando um gol, e aí mais uma reação impressionante, né, virada diante do Bahia, virada agora diante do Bragantino. Isso destaca a força, né, do elenco, né, o que tem no banco, e também essa preparação física do Cruzeiro. É um time hoje encorpado um pouco a mais do que os seus adversários? Não, eu vou ser muito sincero, temos essa referência de menor número de toques para fazer um golo. Mas se você vir a classificação das equipas que têm menor número de toques para fazer um golo, quem são? Mirassol, nós, Palmeiras, os primeiros. Pronto, isso é uma característica de uma boa equipa, porque não acredito em nenhuma equipa que jogue na frente da tabela, quer no campeonato do Brasil, da Alemanha, de Portugal, da Inglaterra, que precisa de muitos toques para fazer um gol. Ela não está a jogar para os primeiros lugares, ela está a jogar para trás. E isso é uma característica que vocês podem ver com certeza. O Mirassol é, o Palmeiras é, nós somos, e o Flamengo também não deve estar ali muito longe. Por isso são características de equipas que precisam de menor número de toques para fazer um... Aqui, Jardim, Tomás Machado. Ao final do jogo, a torcida gritou: o campeão voltou. O que a gente vê, assim, o mais interessante, que há um tempo atrás, o Cruzeiro que viveu um momento muito complicado, Série B, e hoje o torcedor volta, o torcedor cruzeirense hoje tem prazer de falar de futebol. Como que é para você, que vai ficar aí para o resto da vida, né, nessa história do Cruzeiro, de resgatar a confiança do torcedor de vir ao estádio, de falar de futebol, de acompanhar o Cruzeiro? Claro que o futebol é uma paixão, não é? Eu tenho a felicidade de, dentro do clube e fora do clube, relacionar-me com alguns cruzeirenses que às vezes encontro pela rua, e aquilo que o nosso presidente disse, recuperamos a dignidade, e para nós isso é muito importante. Hoje os adeptos virem ao estádio, pena hoje não estar cheio o estádio, mas sentirem que a equipa vai lutar por eles. Não é que vai ganhar sempre, é que vai lutar por eles, vai tentar dar o máximo e vai tentar fazer um bom espetáculo para as pessoas terem o ego fortificado, não é? Por isso é uma satisfação, e eu prefiro com certeza trabalhar neste regime, que é a ganhar e com a torcida a nos apoiar. E é fantástica, nós temos uma torcida fantástica que desde o primeiro momento esteve connosco, esteve com a equipa, esteve com a direção, esteve com a parte técnica, e é muito bom, e eles são importantes. Por isso ali nos últimos 5 minutos pedi um apoio para não deixar o adversário reagir. O adversário queria reagir e a gente, em conjunto com a torcida, conseguimos estancá-lo. Professor, aqui, 2 questões. Parabéns pela vitória, primeiramente. Na sua opinião, essa vitória contra o Bragantino foi uma das mais difíceis do campeonato pelas circunstâncias? O Seabra conheceu o elenco, anular, como você mesmo disse, algumas vezes do Cruzeiro. E a segunda questão é, já programando os próximos jogos, se me permita, o Cruzeiro tem o Vasco, né, já fora de casa, 2 jogos, Gabigol e Lucas Vidalba não jogam essas partidas suspensos. Tem alguma programação especial para esses 2 jogos? O Cruzeiro vai poupar alguns jogadores contra o Vasco? Vai com força máxima para os 2? Como que será essas 2 questões dos jogos entre Vasco e Flamengo? Bem, foi um jogo difícil, foi mais um jogo difícil, mas isso não há nada que me surpreende, porque eu sabia que o adversário é uma equipa jovem, uma equipa agressiva, mete uma intensidade muito grande no jogo, ia-nos dificultar, ia-nos pressionar. Com certeza na segunda parte quebraram um pouco essa pressão. O adversário, o treinador também conhecia muito bem, como eu já disse anteriormente, conhecia bem a nossa equipa, anulou-nos ali algumas questões.
mas nós temos de ser mais do que isso, temos de ter capacidade de reagir, e foi isso que conseguimos. Conseguimos reagir em termos estratégicos e depois conseguimos reagir em termos qualitativos. Em relação à segunda questão, pronto, você vai outra vez poupar, mas com certeza toda a gente sabe que para mim o jogo mais importante é o Vasco, é o jogo em que nós vamos ir com aquilo que são as melhores soluções para esse jogo, porque são os 3 pontos que estão agora os próximos. Não existe outro jogo mais importante do que o Vasco. Jardim, aqui. O Bolassi entrou hoje e teve todo aquele lance que ele fez a flexão na sequência do jogo e também, mas ao mesmo tempo ele participa, ele ajuda a segurar uma bola, ele ganha uma bola pelo alto. Queria que você comentasse sobre o Bolassi dentro, fora de campo, qual que é a importância dele para o grupo e como que você enxerga ele no elenco? O Bolassi tem importância dentro do grupo porque ele é uma pessoa aglutinadora e tem uma excelente relação com toda a gente, mas eu não o meto a jogar pela relação que ele tem com os jogadores, eu meto a jogar porque eu acho que ele tem características que às vezes são características importantes para um jogo de futebol. Contra o Bahia, eu arquei com o Bolassi e tirei o Mateus porque o jogo estava mais no fundo, mais na área, e o Bolassi é um jogador com outra presença e com outra agressividade, por exemplo, que não tem o Gabriel ou que não tem o Mateus. Hoje, em termos defensivos, o que é que podíamos acontecer? Eles iam nos pressionar, a gente ia ter que jogar um jogo mais direto, o Bolassi podia ganhar ali umas bolas na frente, e se tivermos uma bola parada ou outra, o Bolassi podia nos ajudar na bola parada, que é um jogador forte. Tínhamos perdido o Caio, tínhamos perdido o Wanderson, jogadores que ajudam nas bolas paradas, o Gabriel ajuda menos, e o Henrique também não é um jogador que ajuda muito, apesar de ele ajudar numa função, mas não ajuda no jogo aéreo. O Bolassi, com a entrada dele, ajudou-nos mais no jogo aéreo, na disputa da primeira e da segunda bola. Boa noite a todos. A gente encerra aqui a entrevista do técnico Leonardo Jardim. Obrigado, mister. Daqui a pouco. Ô Lucas, que golaço. Eu tava com saudade desse chute aí que tinha a direção do gol ali, né? Vinha tentando aí recentemente e saiu. Parabéns e boa noite. Boa noite. Bom, já estava buscando esse gol, já tinha um tempinho, arriscando aí de fora da área. A torcida, até mesmo vocês da imprensa, me cobram muito por ter essa boa característica. E hoje saiu, acho que no momento importante da partida, empatando o jogo, para nos dar confiança aí para voltar para o segundo tempo. Ô Lucas, um jogo talvez um dos mais difíceis aí para o Cruzeiro, né? E uma vitória que mostra essa força. Não sei o que você acha, se o Cruzeiro fez um grande jogo. Eu acho que teve muita entrega, muita luta, mas muita dificuldade também, mas saiu com os 3 pontos, né? Qual que é o diagnóstico de vocês? Bom, acho que a gente também ficou um pouco surpreso pela postura do Bragantino de ficar muito recuado, e aí a gente tem que expor, tem que criar jogadas, tem que arriscar um pouco mais, e isso faz com que a gente abra um pouco também o nosso time, a defesa, e eles também têm um ataque rápido, de muita qualidade, foi assim que fizeram o gol. Mas algo que eu vejo que é importante que a gente está tendo é maturidade, de mesmo com a adversidade de sair atrás do placar, a gente conseguiu pé no chão, trabalhando a bola, nossa característica, e empatar o jogo, controlando o jogo e virando. Então acho que não vai ter nada fácil, ninguém vai entregar nada fácil para nós. Também o Seabra conhece muito a nossa equipe, acho que ele conseguiu causar dificuldade, mas a gente conseguiu superar essa adversidade e uma vitória que nos dá muita confiança. O Fabrício quer te mandar um recado aí, coloca o fone aí para nós. Fala, meu volante cowboy modelo, o volante mais lindo que já vestiu essa camisa. Parabéns pelo golaço, viu? A gente, olha, rapaz, se eu tô aí no grupo, eu te daria uma multa todo jogo se você não tentasse, pelo menos, tentar chutar de fora 2 vezes no jogo. Eu sei o quanto é difícil a gente chegar ali na frente, né, conseguir esse espaço, né, Lucas? Mas eu acho super importante você continuar nesses treinamentos de fora, até porque os times que têm estudado a gente têm deixado a linha bem baixa e às vezes é uma arma importantíssima esse chute de fora da área. Você que tem esse chute, cara, tem que aproveitar ao máximo aí, sabe? Continuar treinando e ter confiança, cara, que com certeza aí pode sair mais vezes.
Até mesmo o Jardim, ele me cobra muito isso, eu e o Lucas Romero, que quando os times estão muito recuados a gente tem que arriscar de fora da área. O Romero até tinha arriscado algumas ali e quando eu tive a oportunidade, consegui limpar bem a jogada, clareou. Até vi o William passando, mas eu falei, essa não vou deixar escapar, essa eu vou chutar no gol. E aí acabou saindo um belo gol. Mas deixa comigo que eu vou cada vez mais que tiver uma brecha ali, eu vou arriscar chutar no gol. Agora só o Valu e a Rafa aí, que senão eles vão ficar com ciúme. Não, deixa eu só fazer Pode mais falar, uma. Ô, Lucas, eu acho outra coisa legal também, cara, que eu tô achando assim, é você, sabe, essa disputa, assim, não só com você, né? O Mateuzinho tá tentando aí, Matheus Henrique, né, tentando de qualquer forma aí conseguir uma vaga no grupo, todo mundo quer jogar, né? E eu acho muito legal essa disputa entre vocês. Eu vi hoje você querendo participar muito mais do jogo assim também, porque você ficou de fora, né? De repente viu ele jogando, fazendo algumas características que ele tem também. E é lógico, cada um tem umas características, tudo, mas eu queria saber um pouco mais aí como é que é essa disputa leal. Para mim, ao modo de ver, sabe, é importantíssimo ter isso no grupo, sabe? Desde que haja lealdade e tudo, eu acho que um puxa o nível do outro e tá sempre muito ligado. E é lógico que a gente sempre tem que tomar cuidado aí para não deixar as coisas, lógico, todo mundo quer jogar tudo, mas sempre tem que manter esse companheirismo e profissionalismo. Queria ver com você como é que é esse dia aí. Bom, é uma disputa muito legal, muito sadia com o Matheus Henrique. É um cara muito parceiro, um cara muito de grupo. Já fizemos aí dupla de volantes também quando a gente jogou junto no Grêmio, então já conheço bem. É uma disputa muito sadia e eu acho que tem isso no grupo também, como você ressaltou, que faça com que todos os jogadores estejam no seu mais alto nível. E o Campeonato Brasileiro, esse calendário é uma loucura, então todo mundo vai ter seu espaço, todo mundo vai jogar. E nessa disputa, quem só tem a ganhar é o Cruzeiro. Então não tem só no meio de campo, mas também tem outras posições. Então hoje foi preciso ele entrar também, correspondeu e muito. No outro jogo também jogou muito bem. Então é isso. Cada jogador vai ter o seu minuto, vai ter a sua participação, que vai ser muito importante. Oi, Lucas, é a Rafaela. Primeiro, parabéns pelo gol, né, e pela vitória. Você até já começou a comentar um pouquinho sobre isso, mas eu queria um pouco mais da sua leitura sobre essa partida, porque a sensação que a gente teve é que, principalmente no primeiro tempo, em alguns momentos o Bragantino parecia ser até mais efetivo dentro da proposta deles ali do Seabra do que a gente, né? Queria entender de vocês como que vocês conseguiram superar esses momentos em que o Bragantino parecia muito confortável no jogo, fazendo o tempo passar, o goleiro ali até fazendo um pouquinho de cera, parecia muito tranquilo no jogo e vocês conseguiram virar essa partida. O que você acha que foi fundamental assim, para o jogo vir para o nosso lado e não ficar tão confortável para o Bragantino? Bom, acho que a gente iniciou o jogo muito bem, controlando a partida, chegando bem pelos lados. E ali saiu um gol, aí ia ser digno do nosso padrão. Não saiu, mas acho que a nossa postura foi muito boa. Eles também têm muita qualidade, chegaram bem em dos ataques, na proposta que eles fizeram. Mas acho que foi muito importante a nossa maturidade. Depois dali também, dentro do sistema, o Jardim trocou o Wanderson e o Christian. Acho que foi muito assertivo da parte dele, que nos ajudou no nosso sistema defensivo e ofensivo. E tivemos também algo diferente, que às vezes a gente não faz muito, que é o chute de fora da área, e acabou saindo bem. E conseguimos voltar para o segundo tempo com a mesma intensidade que terminamos e controlando o jogo. Então a gente sabia que uma hora dessa nossa chegada a gente ia conseguir fazer o gol. Ô Lucas, Thiago Valu, boa noite para você. O Fabrício já fez perguntas importantes com relação ao jogo, a Rafa também. Eu vou para o lado um pouco irreverente da coisa. Como é que é ser capitão do Cruzeiro e num jogo do tamanho da dificuldade que é hoje, você com seu gesto habitual de pedir calma, você olha para o campo, seu camisa 11, o atacante que entrou, recebe uma falta e está fazendo flexão, Lucas Silva. O Bolassi, ele é um sujeito realmente inesperado, a gente pode falar isso? Valeu. Bom, o Fabrício também sabe muito bem como que esse papel importante de ser líder dentro de campo em jogos decisivos, em jogos importantes e também na adversidade. Nesse momento tem que ter tranquilidade, passar calma para o time, manter o mesmo foco, não deixar ninguém se abalar, não deixar a gente perder a nossa estrutura. E foi isso que eu tentei fazer.
principalmente depois que fiz o gol. E, bom, o Bolasie é uma carta coringa que a gente tem, acho que é essa boa expressão para resumir ele, uma carta coringa que quando ele entrou, eu fiquei feliz porque é um cara muito aguerrido, um cara muito dinâmico e que ele ia incomodar muito e ia nos ajudar. E aquele gesto ali dele, eu acho que os adversários já sabem muito bem que é genuíno dele, e tanto que os adversários nem ficou bravo. Eu dei uma risada por dentro ali, já saí, falei, boa, Bolasie, bora que o jogo tá acabando e que a gente precisa de você no ataque. Valeu. E coloca que nós vamos cantar a música pra ele. Coloca que nós vamos cantar a música pra ele. Vai. Não, pera aí, já coloca o fone aí. Tem música pro Kaique? Lógico que tem. Aí. Ó, Fabrício, guerreiro, maluco. Fabrício. Respeita o moço, patente alta, bigode grosso. Vai, maluco. Respeita o moço, patente alta, bigode grosso. Chama, papai. Irmão, tamo junto. Parabéns pelo gol. Gostei da música, hein? Valeu. Parabéns pelo gol que você fez hoje, mas ó, pode continuar tentando, que você tem muito potencial pra fazer gol. E esse gol não valeu, viu? Você tá tentando fazer uns gols, porque não balançou a rede não, irmão. Você viu que os caras não deixou nem balançar a rede. Então você pode continuar tentando, viu? Você não se acomoda não, que eu quero ver você balançar a rede muitas vezes nesse campeonato, cara. Merecidamente aí, porque não, você vem jogando, que você vem se destacando, principalmente na parte defensiva, mas eu acho assim que você tem um potencial enorme para ter mais confiança, para chegar no ataque. Vai trabalhando isso, você tem nosso futuro maravilhoso aí, quem sabe até com a nossa amarelinha aí, cara, se Deus quiser. Muito obrigado, Fabrício. Você é uma inspiração para nós, para mim, principalmente. Eu vou continuar tentando, né? Graças a Deus hoje saiu meio chorado, mas daqui para frente agora vai sair, vai deslanchar, pode ficar tranquilo. Tamo junto, obrigado, hein? Rafa Valu. Kaique, parabéns pelo gol, né, e pela vitória. Jogo difícil, né, cara? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus embates ali no lado esquerdo com o lado direito ali do ataque do Bragantino, e também sua leitura geral sobre essa partida, o que vocês sentiram ali do campo, porque a nossa sensação foi de um jogo muito difícil e muito equilibrado na maior parte do tempo. Sim, foi um jogo muito difícil. No primeiro tempo a equipe deles complicou um pouco o nosso jogo, então conseguimos reagir ali depois do gol que eles fizeram. Isso foi importante, reagir no primeiro tempo com um gol, né? No segundo tempo consertamos ali um pouco, fomos para cima para buscar a vitória e graças a Deus saiu o meu gol hoje, com o gol da vitória. Ô Kaique, Thiago Valu falando com você. Você já teve embates importantes nesse Campeonato Brasileiro, enfrentou o Estevão, enfrentou o Luiz Araújo, jogadores de muita habilidade, jogadores físicos, e tá claro que você realmente tem uma capacidade defensiva e física muito grande. Realmente neste momento, daqui até o final da temporada, você quer de repente em jogos como o de hoje, acabar contribuindo de repente com uma assistência também e com um gol como foi a partida de hoje? Parabéns. Boa noite, Thiago. Daqui para frente eu tenho buscado bastante dar mais assistência, mas fazer gol também. Acho que para mim o primordial é assistência, mas eu estou trabalhando no dia a dia, os cruzamentos, os passes ali no ataque. Se Deus quiser, eu vou melhorar cada dia mais para ajudar o Cabuloso. Ô Kaique, foi um jogo mais difícil até também pelo fator Fernando Seabra. Todo mundo foi ali cumprimentá-lo. Por ele conhecer a maioria desses jogadores e o Bragantino ter feito aqui um jogo de muita dificuldade para o Cruzeiro. Sim, o Seabra conhece nós bastante, né? Ele está desde a base lá também comigo, então ele conhece nossa equipe bastante, mas também nós fez um trabalho bastante importante, nosso staff, viu os jogos dele, alguns lances, isso nos ajudou bastante. E hoje saímos vitoriosos, graças a Deus, e pensar já no próximo jogo vai ser um jogo muito difícil também. O Fernandão estava aí, comemorou também. Você viu ele na comemoração? Vi, já sei onde que ele está, já me falam onde que vai ficar, então ficou fácil de avistar ele. Aí, parabéns aí pela atuação, pelo gol, escolhido aí o melhor em campo, né? E agora é descansar para esses dois duelos aí fora contra Vasco e Flamengo. Sim, vai ser descansar hoje, amanhã também, né? Segunda vai ser uma folga. Mas terça-feira voltar já pensando no Vasco, no jogo a jogo. Se Deus quiser, vamos sair vitoriosos de lá também, mas trabalhar o que nós erramos nesse jogo para que esses erros não continuem e seguir evoluindo para que nós não podemos sair atrás do placar novamente. Valeu, muito bem, tá aí, grande Kaique, obrigado aí. Sim, sem dúvida. Eu antes de vir aqui estava, graças a Deus, uma fase muito boa lá na Argentinos Júnior
gracias a ese momento conseguí tener una posibilidad aquí, que Cruzeiro también leve los olhos para mí y me dar esa posibilidad. Entonces, tento disfrutar al máximo, porque infelizmente en algún momento tengo una queda, una valla. Entonces, vivo cada juego y cada momento de una forma diferente, porque pasé mucho, fue difícil. Então eu disfruto muito e para mim é o melhor momento da minha carreira. Djalma, o Cruzeiro mais um jogo em que o Cruzeiro sai atrás do marcador, mas consegue força suficiente para poder virar a partida. A que você acredita? Essa é a força do elenco, a estratégia do Leonardo Jardim, porque o Cruzeiro muda no segundo tempo e consegue fazer o resultado. A que você acredita essa força que o Cruzeiro tem para poder não se abater sofrendo um gol e conseguindo a virada? Eu acho que, para resumir toda essa resposta, é que tanto o grupo e o elenco não desiste. Então, busca de um lado, busca da outra forma, busca no cruzamento, busca com o trabalho que a gente vem fazendo, busca com a movimentação, busca com as trocas de jogadores. Então, para mim, para te resumir, porque acho que nunca desiste de buscar o jogo, e isso me parece que é um ponto importante de caminho aqui para frente para seguir o jogo. Então, essa é a resposta. Djalma, no meio da semana, o Fabrício Bruno concedeu uma entrevista pra gente e rasgou elogios a você. Disse que é um cara que merece todo sucesso na vida. Vocês têm formado uma dupla muito sólida. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro sofreu o gol, assim como no Bahia, mas conseguiu a vitória. Como o nosso colega reiterou, que é um elenco muito unido. Como que tem sido esse aprendizado, esse dia a dia com o Fabrício Bruno? Porque ele destacou várias virtudes de você. Eu queria ouvir agora o seu lado. Amigo, ainda não vi esse... Me estou enterando aqui por você, não sou um cara muito assim das redes sociais, mas não preciso de ver nada, eu tenho uma relação grande com ele, se nota dentro do campo, se sente que temos muito respeito mútuo, tanto ele por mim como eu com ele, e cada coisa que acontece no jogo tentamos melhorar no momento, tentamos conversar, sempre estar perto e correr junto para um lado para outro. Então ele tem suas características, eu tenho as minhas e isso faz uma mistura de na hora de como se trabalha com bola e na hora defensiva. Então tentamos nos combinar entre nós, conseguimos uma química boa, uma conexão boa entre nós e para mim é muito importante porque eu estou tranquilo, eu sei que quando a jogada me passa a mim, ele está aí, quando ele sai eu tento cobrir a ele e isso, esse trabalho de equipo e de companheiro. Então estou muito feliz de ter essa possibilidade de jogar com ele e tanto com ele como os companheiros que estão, seja João Marcelo, Jojo, Paragua. Tentamos trabalhar dia para melhorar cada coisa e hoje estamos passando um presente bom. Os principais adversários do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro em termos de classificação são Flamengo e Palmeiras, que nesse meio de semana vão enfrentar equipes argentinas, River Plate e Estudiantes. Como você acha que jogos dessa magnitude, com times que você conhece tão bem como River e Estudiantes, podem atrapalhar o Flamengo e o Palmeiras e beneficiar o Cruzeiro nessa corrida pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, já que o Cruzeiro não terá jogos e os adversários vão se desgastar ou ter que poupar jogadores? O que acontece com os times do lá são problemas deles. Sim, posso falar, como você disse, que o time argentino já conhece a característica, que briga, que é lutador, que se dá possibilidade um pouco de espaço vai lutar até o fim, como foi, eu assisti o jogo do Estudiantes e Flamengo e conseguiu um resultado que a chave está aberta, mas eu me centro e me tento centrar no que é aqui o Cruzeiro. Já chegará um momento para falar ou para a gente se enfrentar e tentaremos dar nosso melhor como fazemos cada jogo.